Olá, seja muito bem-vindo ao Semana do Legislativo. Tudo que foi destaque nos últimos dias na Câmara Municipal de Ribeirão Preto passa por aqui. E vamos ver agora o que de melhor aconteceu nos trabalhos legislativos desta semana. A Câmara de Vereadores realizou sessão ordinária na noite da última terça-feira e discutiu pauta com 8 projetos de lei. Abrindo as discussões, foi rejeitado o veto total ao projeto de lei complementar do vereador Samuel Zanferdini, que acrescenta parágrafo 9º ao artigo 28 da lei complementar, que dispõe sobre a estruturação do plano de classificação de cargos, vencimentos e carreiras do Serviço Público Municipal, da administração direta e autárquica e institui nova tabela de vencimentos, entre outras medidas. O vereador Paulo Modas retirou da pauta de votação um projeto de resolução que institui diploma comemorativo aos servidores que se destacaram nas repartições públicas municipais. Beto Canguçu conseguiu aprovação ao projeto de lei de sua autoria, que altera a lei que determina aos estabelecimentos bancários em Ribeirão Preto a instalação de assentos para os usuários que estiverem aguardando atendimento pelos caixas. A proposta do vereador Beto é de ampliar o número de assentos para a espera e em igual número para o atendimento especial de idosos, gestantes e deficientes físicos. A mesa diretora do Legislativo apresentou 2 matérias, ambas aprovadas. Uma é o projeto de resolução sobre transferência de veículo automotivo, um Astra Patrimônio 5.590, ao Patrimônio Público Municipal. E outro é o projeto de resolução sobre a transferência de bens inservíveis ao Patrimônio Público Municipal. É o painel eletrônico. Em seguida, foram aprovadas 3 propostas dos vereadores Maurício Gasparini, Cícero Gomes e Maurílio Romano, que denominam logradouro público o próprio municipal. A primeira matéria votada na sessão ordinária desta quinta-feira, 12 de fevereiro, foi o veto total a uma proposta do vereador Maurílio Romano. A Câmara dos Vereadores rejeitou o veto ao projeto de lei número 91 de 2013, que determina que os estabelecimentos dedicados ao atendimento de famílias ou destinados a crianças, como shopping centers, restaurantes, eventos, etc., ofereçam equipamentos sanitários adequados ao uso infantil. Logo depois, os vereadores aprovaram o projeto de lei do vereador Saulo Rodrigues, que prioriza a tramitação dos processos administrativos do município. O vereador Bertin Scandiuzzi pediu a retirada do projeto de lei número 1175 de 2012, de sua autoria, da pauta da noite. A matéria é sobre a colocação de postes de rede elétrica na divisa dos terrenos e residências. Em seguida, a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Maurílio Romano sobre a disponibilidade ao cidadão do cronograma físico-financeiro das obras públicas em execução no município de Ribeirão Preto. Também aprovado o projeto de lei número 694 de 2015 de Rodrigo Simões, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Ribeirão Preto a festa do dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. Aprovado o projeto de resolução número 175 de 2015, de autoria do vereador André Luiz da Silva, autorizando a realização de sessão solene no dia 12 de março para a comemoração dos 30 anos de atividades do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo. Por último, aprovado o projeto de lei número 629 de 2014 do vereador Bebé, que denomina logradouro público ou próprio municipal, de Aparecida Terezinha Ferreira de Oliveira. E na manhã de terça-feira, a Câmara Municipal recebeu verdadeiros artistas da nossa cidade para uma confraternização. Com artigos seminovos e artesanatos, eles ganham a vida. Expositores da Feira de Mangaio realizaram na manhã desta terça-feira a festa de confraternização de início dos trabalhos em 2015. O evento foi realizado na Câmara Municipal e contou com a participação do vereador Cícero Gomes da Silva, que explicou como o Legislativo exerceu papel fundamental para a existência da feira. A feira nós temos há alguns anos já, a Câmara votou, todos os vereadores votaram, e hoje eles apoiam, e não só a Câmara, mas como a própria comunidade apoia a nossa Feira de Mangaio. O artesão Luiz Gonzaga explicou como é o trabalho que realizam e falou da satisfação em participar da Feira de Mangaio. O trabalho é desenvolvido em gesso, onde nós fazemos em casa
peças distintivos de clubes, né, de futebol. Peças pequenas também, tipo cofrinhos e chuteirinhas, onde esse trabalho é um trabalho assim novo, né, que nós desenvolvemos e estamos tendo vamos dizer assim, a sorte e o prazer de mostrar esse trabalho, onde a artista é a minha esposa. Então nós estamos mostrando esse trabalho na feira e estamos muito felizes por isso. Não vimos ainda nenhum trabalho parecido, porque, conforme eu disse, ela é desenvolvida em gesso e esse trabalho foi assim aprimorado no decorrer dos anos. Não tem nada que concorra com esse tipo de trabalho. Esta artesã comentou sobre as variedades de produtos expostos na feira. Lá tem muita variedade, tem desde roupas até mesmo objetos para casa, né? Você encontra telefone, tudo que você precisa você encontra lá. Além dos artesanatos, tem muita novidade e vale a pena conhecer. Em relação a esses profissionais, o vereador Cícero Gomes comentou a importância da feira para a obtenção de lucros através de artigos seminovos. Hoje nós damos oportunidade aos artesãos, às pessoas que querem vender aquilo que está em casa, que não usa mais. E todos os meses nós temos a felicidade de acontecer a feira. E o ano passado, especialmente no mês de setembro, nós tivemos todos os sábados. Por exemplo, hoje a feira se firmou e as pessoas também estão ganhando algum dinheiro, aquilo que poderia dizer que não usaria mais. A você que quer conhecer a Feira de Mangaio, fica o convite do artesão Luiz Gonzaga. A feira ela funciona na Praça Carlos Gomes, ao lado da Praça 15, e normalmente aos segundos sábados de cada mês. Nós estamos lá a partir das 6 horas da manhã e ficamos em volta de até 15 horas, 16 horas aproximadamente. E você acompanhou no início deste programa, durante o resumo das sessões, que os vereadores aprovaram um projeto que convoca o superintendente do DAERP para prestar esclarecimentos aqui na Casa de Leis. O DAERP foi notícia na semana passada na mídia local em razão da revogação da licitação que visava contratar uma empresa para a securitização da dívida ativa da autarquia. Os questionamentos a respeito da licitação foram feitos pela oposição da Câmara e o superintendente do DAERP, Marco Antônio dos Santos, entendeu que seria conveniente a revogação do certame. Na semana passada, técnicos do Tribunal de Contas divulgaram relatórios em que também opinaram pela procedência dos argumentos dos vereadores contra o procedimento licitatório. Em seguida, o Ministério Público de Contas se manifestou pela anulação da licitação. A vereadora Gláucia Berenice participou do programa Transparência e explicou detalhes do processo. Essa licitação ela previa hoje a contratação de uma empresa a 17 milhões que ia levantar todos os credores do DAERP. E a partir desse levantamento dos credores, haveria a possibilidade de terceirizar a cobrança dessa dívida. Né? Hoje, em torno de 272 milhões, nós iríamos fazer esse levantamento de maneira, essa empresa faria um levantamento, quais seriam os maiores credores, a Mas o DAERP não faz isso? Ele não tem registro disso? Ele teria como fazer. Mas a empresa já deveria ter 7 milhões para isso. E aí a gente fica questionando, né? Essa empresa, ela depois cobrando, tem uma taxa de administração, tem uma contrapartida e tudo isso não ficava claro no edital. E pela uma pequena tabela que eles fizeram, que estava disponível no anexo, que nós percebemos que, a princípio, a taxa de administração, que era de 1,6%, podia chegar a 50%, metade do valor que seria destinado para este fundo. Então, uma empresa viria lucrar na cobrança desses créditos. Toda agência, se você tem um débito com o banco, né? O banco contrata uma empresa de advogados para fazer uma cobrança. Não é de graça. Lógico, essa empresa de cobrança vai ficar com valor. E era isso que o DAERP ia estar fazendo. Outro questionamento da oposição da Câmara era a falta de autorização legislativa para a constituição de um fundo para recebimento dos recursos das operações financeiras previstas e desobediência ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
E recentemente os alunos voltaram às aulas. Muitas são as crianças que carregam peso excessivo nas mochilas, que podem causar problemas ortopédicos. Diante disso, o vereador Saulo Rodrigues criou uma lei que trata sobre esse assunto. Aline Matos conversou com um parlamentar e um médico especialista. Veja só. Com a volta às aulas, voltam também algumas preocupações, como, por exemplo, o peso das mochilas. Será que seu filho carrega o peso ideal de material escolar? Especialistas afirmam que mochilas pesadas causam problemas ortopédicos sérios em crianças. A questão de carregar peso é muito subjetiva, mas, de um modo geral, a criança não deve carregar um peso acima de 10 a 15% do peso dela, com relação às mochilas, principalmente, que é o material escolar, que é o assunto em questão. A Sociedade Americana de Pediatria publicou recentemente que, além dessa questão do peso, também a conformação da mochila é importante no desenvolvimento futuro de dores, de alterações de postura, de situações que podem até ser irreversíveis no futuro. A mochila não vai mudar o que já existe. O que eu quero dizer com isso? Se a criança tiver alguma alteração de formação, a mochila, o peso excessivo, pode piorar essa alteração que a criança já apresenta. Mas geralmente isso se deve ao uso contínuo e prolongado. A gente sempre orienta a compreensão de pais, dos professores, no intuito de diminuir a quantidade de material a ser carregado, fracionar isso. A gente tem estimulado que carregar somente o material que vai ser utilizado naquele período, naquele momento, né? E aquelas mochilas de rodinha? Ideal. O melhor seria realmente que se usasse as mochilas de rodinhas. Porém, também existem alguns cuidados com as mochilas de rodinha. Por exemplo, a mochila de rodinha com material que esteja pesada, na hora de subir uma escadaria, que não aliás, é comum até nas escolas, a mochila não pode ser arrastada pela escada. Ela tem que ser erguida, carregada até o final da escada, aí colocada novamente no chão e, na sequência, carregada, ser tracionada. Discussões em torno do excesso de peso das mochilas de crianças e adolescentes resultaram em um projeto de lei do vereador Saulo Rodrigues. Nós fizemos um estudo e verificamos que muitas crianças elas têm desvio na coluna. E por que esse desvio na coluna? Por elas carregar uma mochila que tem muitos materiais que elas levam para a escola. Então causa desvio na coluna. Então, diante de estudo e verificamos com os médicos também da rede, tanto municipal como médicos particulares, e que realmente é constatado esse desvio de coluna quando você carrega pesos acima do que você pode carregar, no caso de uma mochila, ou até mesmo pegar algo pesado que realmente causa esse desvio na coluna. Então, foi baseado em estudo com médico, tanto particular como da rede pública, que realmente foram constatados que crianças, ao carregar uma mochila altamente pesada, elas venham ter esse desvio na coluna. E recentemente a família da jovem Gabriela Zafra, que faleceu em maio do ano passado, após ter 4 diagnósticos diferentes em postos de saúde da cidade, foi notícia novamente na imprensa local. Segundo informações do site G1, a mãe de Gabriela vai buscar responsabilizar os profissionais que não diagnosticaram com exatidão a doença da filha. Isso porque a Secretaria da Saúde divulgou um relatório preliminar que concluiu que houve falhas nos atendimentos. O vereador Jorge Parada, que é médico também, preside a Comissão de Saúde da Câmara e fez reuniões para também investigar se houve negligência nos atendimentos à jovem Gabriela. Em entrevista à TV Câmara, na quarta-feira, o vereador abordou o caso Gabriela Zafra e também a situação dos médicos na cidade. Haja vista que o último concurso para médico emergencial da Prefeitura não atingiu o número mínimo de inscritos, tendo
que ser prorrogado. Vamos acompanhar e ver o que ele disse. A comissão nossa da Câmara, ela apenas estudou a questão do atendimento de urgência e emergência e também apurou as falhas que ocorreram no atendimento dessas pessoas que, a exemplo da Gabriela Zafra, faleceram supostamente por mau atendimento. O atendimento inadequado que está ocorrendo nas unidades primeiro, por uma incompetência na contratação de profissionais médicos. Tá? Esses médicos são contratados através de empresa terceirizada que não se preocupam com uma qualificação desses profissionais. Isso vai ser constatado na apuração da prefeitura, que parece que já é de conhecimento público, que essa comissão constatou imperícia, negligência, né? A Prefeitura de Ribeirão Preto abriu inscrições para um concurso para médico temporário. Esse concurso não atingiu um número mínimo de inscrições e a Prefeitura teve que prorrogar. Por que está acontecendo isso na saúde pública de Ribeirão Preto, doutor? É simples, são duas questões básicas. Paga mal exige muito. Não vai ter profissional interessado em trabalhar para a Prefeitura nessas condições. É necessário que a Prefeitura melhore as condições financeiras, tá, para a contratação desses médicos, as condições de futuro na carreira deles. Um plano de carreira, por exemplo, não existe. E assim ela terá, como exemplo de outros municípios que pagam melhor, vários profissionais trabalhando corretamente na Prefeitura. E esses casos que a gente tem visto, tantos problemas relacionados com a saúde pública, o senhor acredita que os profissionais eles têm ficado com um certo receio de assumir esse serviço público e ser penalizado depois por alguma falha da administração? Eu acredito que hoje sim, em função das repercussões que essas mortes, né, umas 3 pelo menos assim, que ganharam muito impacto na opinião pública, eu acredito que eles têm receio sim. E outro receio é a questão da segurança também dos profissionais, tanto médicos e enfermeiros, que hoje, por exemplo, as unidades, elas não têm segurança, não existe muito pouco guarda municipal, existem muitas agressões a médicos, funcionários, e isso todos eles sabem disso. Então, acredito que é um fator também impeditivo para que eles façam o concurso da Prefeitura. A reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal é meta de maior desafio do presidente Walter Gomes desde o início de seu primeiro mandato como chefe do Legislativo. O Walter não mede esforços para cumprir seu objetivo de proporcionar um ambiente mais moderno aos parlamentares, funcionários e principalmente frequentadores da Câmara. Todos os dias a Casa de Leis recebe muitos visitantes e em todos os gabinetes e o prédio, que já tem décadas de funcionamento, sem reforma, carece de melhor estrutura. O presidente conversou sobre este assunto no programa Transparência com Sérgio Figueiredo e falou de valores a serem gastos. Vamos ver. É uma mudança necessária. Hoje nós temos uma Câmara de 1990 aqui. Aliás, eu inaugurei essa Câmara em 1988, com outros vereadores também. E hoje com vários Cícero, problemas com o Coraúce, né? Neto. E com a mesma estrutura. Nós tínhamos 380 mil habitantes, hoje nós temos 700. Então nós temos uma Câmara que hoje não funciona hidráulica, que não funciona hoje... parte elétrica, né? Parte elétrica. Nós mesmos já queimamos vários equipamentos aqui por causa de piques de energia. E dentro do nosso orçamento, eu quero que fique bem claro que esse dinheiro não é da Prefeitura, esse dinheiro é do orçamento da Câmara, que a Prefeitura é obrigado a passar para a Câmara Municipal por lei. Como nós também pretendemos fazer aí uma nova TV Câmara, que nós não temos, inclusive vocês estão aí fazendo das tripas dos corações para fazer o melhor possível improvisado, nós também atendendo o pedido de vocês, nós também faremos isso e vamos torcer para que nós possamos fazer tudo dentro desse ano. Um novo anexo, uma nova Câmara, um novo plenário para 50 anos, se for possível. Lembrando que esse painel, que todo mundo gastou uma grana, e aqui houve uma economia de quase 200 mil, se eu não me engano. Esse painel assim? Aí me parece que ele foi primeiro licitado. Vamos consultar ali o doutor Milton ali para falar. Pode falar. Quanto ficou? O preço inicial, que 525. E ficou por quanto?
325. Então 200 mil mesmo acertei de economia. Necessário, inclusive para a TV, porque a TV precisava disso. Essa é a economia, né, que nós todos fizemos aqui para fazer a reforma da Câmara, tanto que nós economizamos que nós fizemos uma devolução para a prefeita de 10.537.000 reais. E o vereador Saulo Rodrigues também gravou o Transparência, nome que define muito bem o que foi a conversa que ele teve com Sérgio Figueiredo. Ele comentou sobre o pedido de cassação que sofreu e dos problemas que teve com um grupo de advogados. Ele falou tudo. Acompanhe. O senhor teve uma incursão aqui de advogados na Câmara pedindo o seu afastamento. E o programa Transparência vai sim perguntar ao vereador Saulo o que ele viu nisso, o que ele percebeu nisso e até te dar uma oportunidade para o senhor se manifestar. Não foi a OAB, né? Não foi a OAB. A OAB teve a manifestação dela, que foi o presidente da OAB aqui de Ribeirão Preto. Ele foi perfeito na colocação dele, porque como é algo que está em julgamento, ele não quis se manifestar e se colocou à disposição, caso futuramente realmente eles possam se manifestar. Então é um lado bom, um lado humano, um lado consciente. Porque, Sérgio, a Associação de Advogados que fez um pedido para minha cassação, para tirar eu aqui da Câmara, eu acho que eles foram muito infelizes. Por que eu digo isso, Sérgio? Porque um advogado, se ele tiver qualquer problema, processo no caso, ele vai, se ele for estar sendo processado por alguém, um advogado, porque às vezes a pessoa comete erros, não estou dizendo que eu cometi erros, mas tem pessoas que cometem erros. Com certeza ele vai recorrer à decisão que está sendo colocada contra ele. E vai continuar trabalhando. E vai continuar trabalhando, porque ele é advogado, ele vive daquilo. Certo. Então, assim, o mesmo direito que você, advogado, tem, ou qualquer um ser humano que esteja sendo processado ou está lá o seu nome em algum julgamento, tem o direito de recorrer. Eu também, como vereador, tenho o direito, Sérgio. Lógico. Eu tenho o direito. Não só como vereador, como cidadão. Qualquer cidadão tem esse direito. Então, assim, eu acho que essa associação que se manifestou em vir aqui na Câmara fazer um pedido à presidência para minha cassação, tem um lado corriqueiro de politicagem. São pessoas que futuramente são candidatas à política, a vereador, o que for, aqui nas próximas eleições, e através dessa colocação deles, que se promover nas minhas costas. É uma coisa, Sérgio, que eu acho uma injustiça tão grande, a pessoa querer se promover nas nossas costas. A gente não está aqui para servir de trampolim para ninguém. Peço desculpa a você que de repente entrou com esse pedido contra esse vereador. Peço mil desculpas, porque, vou ser sincero para você, eu acho que eu não vou servir de trampolim para você se promover nas minhas costas, não. Me desculpa, é transparência o programa, Sérgio? Então, eu quero dizer isso a vocês. E eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem.